Ok. Eu coloquei para gravar a tela até para a gente guardar depois esse conteúdo e disparar para outros irmãos. Então, se aparecer alguma mensagem aí, você dá um ok só para autorizar a gravação dessa aula de hoje. Meus irmãos, vamos lá. Então, esse é o primeiro conteúdo que a gente vai conversar hoje, tá? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, mas também acompanhar na tela aqui, vai falar sobre que seguir a Cristo custa tudo, ok? A gente vai falar sobre isso nessa noite, como é importante nós entendermos que, de fato, seguir a Cristo custa tudo. E essa é uma mensagem muito profunda, né? Muito séria. E ali o texto vai contar para nós, né? O texto de Mateus capítulo 16, ok? Ó, o texto de Mateus capítulo 16 vai falar o quê? Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ok? Então, esse é o nosso texto base falando sobre Cristo, né? Então, se alguém quiser acompanhar-me, né? Ou seja, nós precisamos entender um ponto. Tem um pré-requisito, ok? Existe um pré-requisito para quê? Para que você siga Jesus, ok? Então, Jesus fala, se alguém quiser, ou seja, temos escolha, ou você quer ou você não quer. Mas se você quiser, você tem pré-requisitos para seguir a Jesus, ok? Esse é um ponto bem importante. Então, se alguém quiser acompanhar-me, qual que são os requisitos? Negue-se a si mesmo, né? E o que é esse negue-se a si mesmo? Isso é bem importante, tá? E se você tiver algo para acrescentar ou para perguntar, você pergunta aqui no chat, ok? Então, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Então, esse é o primeiro pré-requisito para que você siga a Jesus. Negue-se a si mesmo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa abrir mão da sua carne. Esse é o ponto, é você negar ela todos os dias, tá? Isso é se negar. Constantemente você precisa negar a si mesmo, as nossas vontades carnais. E a grande verdade é que os nossos anseios carnais, o ser humano, ele é sem limites de maldade, né? E isso é muito sério. Acho que foi 2 anos atrás, eu estava lendo alguns materiais que falavam, né, sobre grandes assassinos, pessoas que realmente seriais killers, né, que se fala. E a grande verdade é que muitos desses serial killers, alguns deles realmente existem muitos distúrbios, mas muitos deles eram pessoas comuns e que começaram simplesmente se irando com pessoas. Começaram em brigas, começaram proferindo palavras maldosas. E aí o nível foi aumentando, 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 até que a pessoa se tornou muito má, né? E nós vemos que a carne é assim. Quando nós não podamos, né? Se nós não podarmos a nossa carne, na verdade, ela não tem limites. Tanto é que a palavra vai nos afirmar em outros textos o quê? Que no final dos tempos, o que aconteceria? Filhos matariam próprios pais, pais matariam filhos, haveriam guerras, destruições, pessoas passando fome por causa do problema de outras pessoas, por causa da maldade de outras pessoas. Então, meus irmãos, nós observamos que se nós não podamos a carne, ela fica sem limites, né? A nossa carne é igual unha. Você não vai podando, podando, quando você vê, você tá com a unha enorme, meu Deus. Ou cabelo, ou barba, ou o que você podar aí na sua vida, tá? E infelizmente é assim, é constantemente a nossa carne buscando crescer e nos dominar. Então ele fala, o primeiro pré-requisito é negar a si mesmo, abrir mão da sua carne, lutar contra a carne, buscar ao Senhor. E buscar o Senhor, meus irmãos, não é simplesmente parar de fazer algumas coisas. Deixa eu mudar aqui colocar outra cor. Esse negar a si mesmo não é só deixar de fazer coisas, mas é começar a fazer novas coisas. Ok? Faz sentido para vocês? Então, o negar ele não é só parar com algumas coisas. O negar é também o quê? Começar a fazer novas coisas. E essa é a questão, né?
Tem pessoas que pensam, não, poxa, seguir a Jesus é parar de fazer coisas. Não, seguir a Jesus é começar a fazer novas coisas. Se eu amaldiçoava, eu abençoo. Se eu falava mal, agora eu bendigo, né? Se eu era avarento, agora eu sou generoso. Se antes eu não amava, agora eu amo. Se eu amaldiçoava, agora eu abençoo. Assim por diante. Então, esse negar não é só parar de fazer coisas, mas é agora fazer novas coisas no espírito. Ok? Tá fazendo sentido aí para vocês? Põe aqui no chat se faz sentido para vocês. Edu tá fazendo sentido. Edu, Amanda, Mariana faz sentido. Rô faz sentido. Tá fazendo sentido. Dona Aline, faz sentido? Pode colocar aqui no chat, sim, faz sentido, concordo, discordo, tá? Coloca aqui no chat pra gente, para saber se tá fazendo sentido para você aqui, né? Amém, sim, faz sentido, amém, amém. Que mais? E aí? Pode colocar aqui no chat, concordo, discordo. Tava o Evandro lá da chácara do nosso retiro, eu acho que ele entrou e saiu, acho que não tava com um probleminha lá, né? Faz sentido, legal. Meus irmãos, como eu falei, se depois você quiser, depois pode pedir aí no grupo da Alvo para mim ali, eu mando esse PDF. Aqui eu tô rabiscando aqui usando minha apresentação, mas eu tenho um PDF de cada material desses, tá? Beleza, segundo ponto. Aí ele fala, além de negar a si mesmo, ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Ok? Tomar a cruz e seguir. O negar a si mesmo e a cruz está altamente conectado, né? O que é tomar a cruz, né? É realmente ser participante, né, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tome a sua cruz, aceite esse sacrifício. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, aceitar a Jesus é você tomar a cruz, né? Você morrer todos os dias, morrer todos os dias, ok? Tá fazendo sentido? E aí, o que é muito incrível? É que vai acontecer o quê, meus irmãos? Vai aparecer é, a outra parte do texto. Ele fala o quê? Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Ou seja, quem quiser salvar a vida, vai perder. Se eu acho que eu consigo me salvar, se eu acho que eu consigo, eu sou alguma coisa, o que acontece no final? Perde. Se você tenta ganhar aqui, né? Se você tenta realmente dar fôlego para a sua carne aqui, no final das contas você perde, ok? Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Esse é o paradoxo da salvação. Se eu perco a minha vida aqui por causa de Cristo, se eu abro mão da minha carne, se eu abro mão dos meus desejos maldosos e eu começo a viver a vida de Cristo e tomar a cruz de Cristo, eu ganho a vida. Mas se eu tento ganhar a vida, ganhar entre aspas, né? Eu perco no final das contas. Esse é o grande paradoxo e é muito poderoso a gente entender. Amém, meus irmãos? Amém. Então, vamos lá. Meus irmãos, tem gente, ó, até a tia Gi falou, a dona Aline falou que está sem som, tá? Eu acho, tá, que pode ser um problema no celular de vocês, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Eu vou mandar até esse áudio. Ô, gente, eu tava olhando aqui, ó. Eu acho que teria alguma coisa na instalação ou na reinstalação do aplicativo, tá? Porque tem pessoas aqui que estão ouvindo, tá? Então, eu acho que teria que instalar e reinstalar o aplicativo do Zoom, tá? Tanto é que aqui pra gente, se você clica na aba participantes, nem o microfone de vocês tem, deve ser alguma coisa no celular de vocês. As pessoas que estão me ouvindo, ó, o Du e a Amanda, a Rô, a Mari, estão me ouvindo, tá até com o microfonezinho do lado, né? Porque tá recebendo áudio e pode transferir áudio. De vocês só tá a câmerazinha.
Então, tenta reinstalar o aplicativo. Ah, outra coisa importante, quem sabe fazer login, abre o Zoom e faz um login, cria uma conta. Eu acho que seria isso, tá? Beleza, mandei o áudio aqui para os irmãos, para quem está ali no grupo da Alvo, tá? Vamos continuar então, tá? Beleza. E aí, vão ter alguns textos. Eu quero convidar você a abrir. Pega aí se você tá com a Bíblia na mão, tá? Que esse eu não coloquei aqui no nosso chat. Esses 4 textos. E se você quiser printar, pode printar também. Vamos abrir lá em Mateus, tá? Eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Show de bola. Vamos lá então. Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 34, ok? Até a Rô colocou aqui, ó, quem sabe desconectar o áudio. Ou Rô, eu acho que também pode ser a questão de criar conta. Eu acho, não sei. Eu posso ver na configuração, não sei. Mas eu nunca tive problemas assim de não ouvir. Geralmente é o smartphone, mas como é bastante gente, mas depois a gente vê. Vamos tocando nós depois, isso aqui tá gravado também, tá? Vamos lá. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 31 fala: Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Cada dia cabe o seu mal. Então aqui ele está falando que seguir a Cristo é confiar nele todos os dias, que ele vai prover todos os dias e que ele vai abençoar todos os dias. Isso é incrível, né? Agora, depois você pode ler o restante, os outros dois em casa, se você quiser. Em casa você já tá, né? Mas lê depois que a gente terminar aqui, Lucas 14, 28. Ó, Lucas 14, 28. Olha só o que ele fala nessa história aqui, ó. Lucas 14, 28. Ele fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, ele está falando assim: qual de vocês. Ele está dando um exemplo, né? Contextual, né? Então ele está falando ali o seguinte: olha, qual de vocês que começa algo, né? Igual o exemplo, quem que começa uma torre e não termina de construir, sem dinheiro para construir, né? Então ele fala, não faz sentido você gastar dinheiro, gastar recursos para começar uma torre, mas você não vai ter dinheiro para começar, né? O que que ele está dizendo? Ele está dizendo mais ou menos a vida com Deus. Como que você começa algo e não quer ir até o fim? Né? Poxa, e isso a gente vê muito na vida de muitos cristãos, né? Poxa, eu começo uma vida com Deus, mas eu não dou uma continuidade. Eu fico pensando, poxa, quanto tempo você gastou, né? Quantos recursos você gastou em várias esferas emocional, de tempo e tudo, e ainda falando sobre eternidade, e você começa algo e para no meio do caminho. A vida com Deus é para ser constante até o fim de todas as coisas. E esse estudo das terças-feiras também é uma forma de auxiliar os irmãos a viver uma vida constante. Poxa, se eu não sei por onde começar a estudar a Bíblia, se eu não sei como entender alguns textos, beleza, toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui para auxiliar, para caminhar junto, para tirar dúvidas, né? Assim como a gente já faz em outros ambientes, mas é muito importante a gente entender. Poxa, eu quero ir até o fim. Eu vou começar isso aqui, eu quero estar até o fim.
Eu sei que às vezes é correria, às vezes temos alguns imprevistos, não consigo conectar toda terça às 8, mas faz um propósito com Deus, né? Para você ser constante aqui, né? Para você conhecer a palavra de Deus. Pega seu caderno, rabisca, pega seu bloco de notas, anota, sabe? Porque isso é muito importante para que a gente realmente venha conhecer a Deus e ir até o fim. Assim como diz o texto, não começar algo e não completar. Eu conheço pessoas que começaram a ler a Bíblia e não terminaram, pessoas que começaram a caminhar em discipulado e não terminaram, pessoas que começaram tal coisa e não terminaram. É um mal do nosso século, né? Começamos estudos, não terminamos, começamos outros idiomas, não terminamos, começamos faculdade, não terminamos, começamos tal coisa, não terminamos, entramos num trabalho, já queremos sair. Então, é um mal da nossa geração. E isso, obviamente, vai de encontro também com a vida com Deus. Ok? Ok. Meus irmãos, para dar continuidade aqui, temos 4 perguntas aqui, tá? E eu queria que todo mundo respondesse aqui no chat, ok? Essas 4 perguntas. Então, eu queria que você colocasse aí a pergunta 1, né? Se é essa pergunta: o que é seguir a Cristo? Pode ser brevemente ou como você quiser. Coloca aqui no chat a sua resposta. O que é seguir a Cristo? Coloca. Pergunta 2: qual é o preço para seguir a Cristo? Coloca aqui no chat também para a gente ler junto e compartilhar, ter esse tempo aqui. 3: você está disposto a pagar esse preço? Você quer pagar esse preço? E a pergunta 4 é: o que você espera daqui para frente? Ah, Rafael, do que você está falando? Daqui para frente, né? Se você manter uma rotina de estudo bíblico, se você mantiver uma rotina de conhecimento da palavra, tá? É, o que você está esperando daqui para frente, tá? Eu vou dar um breve minutinho para você ir colocando aqui no chat, tá? Essas 4 perguntas aqui, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui no chat. Coloca aí. Quer seguir a Cristo? Qual o preço para seguir a Jesus? Bora. O que é seguir a Cristo? Qual o preço para seguir a Cristo? Recording in progress. Vamos lá, então. Vamos lá. Beleza, a Rô já colocou aqui 3. Mariana, coloca aqui também no chat. Eu quero ver o que a Mariana vai colocar. Também que o Edu vai colocar aqui também para a gente conversar. Mais um minutinho só para a gente responder.
Show de bola. Ah, tá. Travou os últimos minutos. Ô, Edu, essas 4 perguntas, se você quiser responder brevemente aqui no chat, a gente vai tirar um tempo de compartilhar essas 4 perguntas aqui, ó, né? O que é seguir a Cristo? Qual o preço para seguir a Jesus? Para seguir a Cristo? Você está disposto a pagar esse preço? O que você espera daqui para frente? Ó, agora eu acho que o pai deu certo ali, né? É, o pai dela agora acho que tá me ouvindo agora. Coloca aqui no chat, pai, está ouvindo. Coloca se está ouvindo bem. O do pai, pelo visto, deu, né? Vamos lá, então. É, o do pai deu. É igual eu falei, é quando entra ali, ele aparece ali sobre uma questão dados. Daí então o pai e a mãe já resolve. Depois vê o da mãe, então, né? Show de bola. Mais um minutinho. E boa. Vamos lá. Fechou? Vai respondendo, né? O Edu ali vai responder. Pelo menos uma resposta, hein, Edu? Coloca aqui para nós. Ó. A Rô colocou os 4, top. Então, ela colocou aqui: o que que é seguir a Cristo? Obedecer os seus mandamentos. Legal, né? Bênção. O que é seguir a Cristo? Abrir mão das coisas desse mundo. Se está disposto a pagar esse preço, pedindo força para não desistir. Amém. O que você espera daqui para frente? Sentir a presença cada vez dele mais na minha vida, né? A Mariana colocou aqui na primeira pergunta. é, é... Ah, tá, deu certo lá, que bom. Bom demais. Mãe, você tá me ouvindo bem aí, né? É pra tá. Show de bola. O Dirceu também entrou aqui. Um abraço, meu amigo Dirceu. Vamos lá. Então, a primeira pergunta ali que a Mari colocou, obediência, o que é seguir a Cristo? Obediência, né? A Rô colocou obedecer aos seus mandamentos, né? Muito parecido, né? Segundo ali, né? Abrir mão das coisas desse mundo, né? A Rô colocou, a Mari colocou dar a vida a ele. O Edu também colocou aqui, ó, né? O que é seguir a Cristo? Tentar sempre ser mais próximo da semelhança de Jesus, né? A resposta 3 aqui da Mari, né? Sim, estou disposta a matar a carne todos os dias. Muito legal. Bênção demais, né? Então, E a resposta tá tudo dentro disso que todo mundo falou, né? O que é seguir a Cristo? Isso que a gente acabou de dizer, né? Olhar o seu chamado, né? E como que eu sei o que é seguir a Cristo? Qual que é a forma? Sempre quando eu sou leigo, novo em algo, né? Sempre partindo para a questão da mercado corporativo, né? Quando você entra numa nova função, quando você entra em algum lugar, num trabalho novo, num projeto novo, né? Todos aqui, de alguma forma, trabalham em projetos, trabalhos assim por diante. Existem várias formas, mas tem 2 formas que são as mais efetivas e as mais usadas, tá? A primeira é integração. Integração. Ficou bem ruim, mas dá de entender. Integração. Então, o que é integração? É quando você fica perto de alguém que já trabalha naquele lugar, na verdade. Você começa a estar perto da pessoa, você entrou em determinado departamento, o que você faz? Você vai fazer integração. O que é isso? É você estar perto de quem já atua ali e caminha junto e aprende junto, observa. O segundo ponto, a segunda forma de você entrar num novo processo de trabalho, aqui estou usando o exemplo de trabalho, já vamos linkar com a vida com Deus. O segundo é você vai estudar os manuais. Se você entrou numa empresa,
vai trabalhar com determinado equipamento, o que você vai fazer? Você vai ler os manuais, certo? Por quê? Para que você consiga se adaptar e começar um processo novo na sua vida profissional. Obviamente que eu estou querendo trazer isso para a palavra de Deus. É isso que eu estou querendo trazer para a igreja. O que é integração? Integração é a igreja. O que é a igreja? Tudo isso aqui, né? Jesus Cristo vai dizer que a igreja é o quê? Onde tiver em dois ou mais reunidos em nome dele. Então, na igreja tem os cultos, onde se aprende a palavra. Na igreja tem as células, tem os cafés, os encontros, tem os devocionais, tem os estudos bíblicos, que é esse aqui no caso. Isso tudo é integração. Isso tudo é para que você se integre, esteja perto de pessoas que querem ajudar você a caminhar. E por isso que é muito importante você contar com as pessoas da igreja. Você contar com os irmãos, com as pessoas que querem estar perto e que realmente querem ser bênção para a sua vida. Esse é um ponto. Então, o que facilita para eu seguir a Cristo? Interagir com a igreja. Isso vai ajudar muito no seguir a Cristo, muito, muito, muito. Porque você vai estar perto constantemente de pessoas que conhecem da palavra, irmãos que já vivem essa vida com Deus, irmãos batizados, né, que estão nesse processo. E o segundo ponto de integração é o manual. O que é o manual? Obviamente, nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando da palavra de Deus. E a Bíblia se conecta também com a integração. Por quê? Poxa, Rafael, eu pego a Bíblia desse tamanhinho e é muito difícil entender algumas coisas. Obviamente, a gente sabe disso, né? E por isso também o trabalho da igreja, o processo da igreja é te ajudar a conhecer a palavra. Então, dois pontos importantes, né? O que é seguir a Cristo? Também é você buscar relacionamento com a igreja. É também você buscar conhecer a sua palavra. Amém, meus irmãos? Faz sentido isso para vocês? Amém? Qualquer coisa, coloca aqui no chat. E aí, ele fala, você está disposto a pagar esse preço? Do quê? De abrir mão das suas vontades, de lutar contra o pecado, de viver uma vida saudável em comunidade de fé, igreja, comunidade de fé, e também de conhecer a sua palavra. Ok, meus irmãos? E aí, o que você espera daqui para frente, meu irmão? Vou te falar uma resposta para você. Eu não conheço ninguém, de verdade, tá? Isso não é conversa. Eu não conheço ninguém que é fiel a Deus, que ama a sua palavra, que é fiel em todas as coisas a Deus, que busca conhecê-lo cada dia mais, que busca ter intimidade, que busca ter vida de oração, que não tem uma vida abençoada, né? É abençoada financeiramente? Às vezes sim, e que bom que Deus te abençoe financeiramente, depois chama a gente para o churrasco, né? Mesmo que não seja só financeiramente, eu digo emocionalmente, psicologicamente, com a sua família, com seus amigos, com a sua ótica, a forma que você vê o mundo é diferente, porque talvez se você não conseguir conquistar algumas coisas que você gostaria na sua vida aqui terrena, nós temos uma certeza e uma alegria e uma expectativa que viveremos eternamente com o Senhor. Então esse é um Maior, ponto mano. muito, muito, muito importante de você entender isso. Amém, meus irmãos? Faz sentido essa conversa para vocês? Faz sentido? Tá? Faz sentido? Coloca aqui no chat sim, sim, não. Eu espero que todos estejam me ouvindo agora, né? Mas eu espero que esteja fazendo sentido para você esse momento aqui, né? E que bom que o áudio do pessoal aí que tava com probleminha deu certo. Estamos todos aqui. Amém? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Faz sentido. É um processo, né? É um processo essa vida com Deus. E nós estamos aqui para dar suporte, como nós falamos. Poxa, eu não consigo algumas coisas, não consigo ter uma rotina maior. Beleza, te desafio então a toda terça. Toda terça, 8 horas da noite, a gente aqui. Já é uma forma de você se desenvolver e fazer essa integração no conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Vamos ler lá brevemente? Olha só. Então, como eu falei, depois eu posso mandar esse PDF aí para você. Ok? Então, vamos perceber aqui algumas questões da vida com Deus.
ok? Pensa comigo, você vai um dia comprar um apartamento, chegando até o lugar é bem recebido pelo corretor, conhece todos os cômodos da casa e por fim fecha o negócio. O corretor vem com a sua pasta, te mostra o valor e o valor está acima do que você gostaria de pagar. Então você diz, será que é possível comprar apenas a sala e a cozinha? Né? Embora essa história seja ilógica, é geralmente o que muitas pessoas fazem em relação ao reino de Deus. Não é possível apenas comprar alguns cômodos, ou você paga todo o preço, ou não paga por nada. Por isso que em Lucas 14, 28 e 29, Jesus nos convida a sentar e calcular o preço para ver se é possível ou queremos pagar esse preço. O texto que nós lemos, quem quiser construir uma torre, primeiro se assenta e calcula o preço. Meus irmãos, eu dei o exemplo ali do corretor, que é muito isso, né? Você não compra só o quarto e o banheiro. Não, você compra todo o apartamento. Todo o conjunto nessa vida com Deus, né? Então, e realmente, nós, como filhos de Deus, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida profunda com o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Outro ponto. Olha só. Eu quero que você abra lá comigo, antes de eu ler aqui. Vamos, se você tiver alguma outra forma de abrir, se você não tiver no seu celular, ou se tiver com a Bíblia de papel do lado, mas se não, eu vou ler aqui, tá? Esse texto aqui de Lucas 9, tá? Lucas 9, 57 ao 62, ok? Lucas 57 ao 52. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62, tá? Quem chegou aí, ó, esse texto aqui, ó. Ok? Olha só o que fala. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o outro homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixem que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, meus irmãos, o que esse texto está dizendo? Vou resumir mais ou menos o que está escrito aqui nesse primeiro parágrafo aqui. Jesus estava deixando muito claro que seguir a ele, você vai abrir mão de algumas coisas. Inevitável, assim como qualquer outro projeto, né? Você abre mão por alguns projetos, não é verdade? Né? Então, tá aqui, ó, acho que ele me dá a liberdade de contar esse testemunho, né? O Du hoje passou no... A gente caminhou com o Edu já há muito tempo e ele sempre quis passar em alguns concursos, né, da polícia, assim por diante. E ele estudou por muito tempo, a gente acompanhou ele estudando por 6 meses, né? Deixava de dar alguns rolês, deixava de sair, abria mão até com o filhinho dele que tinha acabado de nascer na época. Ele abriu mão de muitas coisas para focar no estudo. Não sei quanto tempo ele estudava, se eram umas 12 horas por dia, 10 horas, 8 horas. Mas eu lembro que ele relatava pra gente que estava abrindo mão, né? De às vezes algum tempo com o filho dele, com a esposa, algumas saídas, porque precisava focar naquele concurso. E aí ele passou e é bênção demais, Deus tem abençoado muito ele e a família dele. Mas uma coisa que eu penso é, nós estamos falando aqui de eternidade, de vida com Deus, né? Então, se nas coisas desse mundo, quando a gente abre mão de algumas coisas por algum período, né? Mesmo que seja difícil, o resultado é muito bom, né? Quando a gente abre mão, seja para estudar, seja para fazer um novo projeto, a gente gasta tempo, mas vale muito a pena. Eu fico pensando na vida com Deus, porque nós estamos falando de eternidade. Então, quando eu abro mão da minha própria vida, quando eu abro mão de alguns prazeres, de algumas coisas que eu gostaria, que às vezes a minha carne pende para o pecado, e às vezes nem só pecado, mas para coisas que às vezes eu perco tempo, né? Então, quantos de nós aqui não temos tempo para a palavra, mas a gente vai ver ficar 1 hora em rede social? É só um exemplo. Poxa, eu não tenho tempo para palavra, mas eu fico no YouTube 1 hora, 2 horas. Ou seja, há tempo. Só que não há prioridade. E eu não quero abrir mão da minha série. Por quê? Porque eu quero
porque eu gosto de série e eu não quero ler a palavra agora, ou seja, eu não tenho tempo para a palavra. Então eu fico pensando, quando a gente abre mão de coisas ilícitas, o que a gente pode conquistar no Senhor, o quanto a gente pode conhecer a Deus. Amém, meus irmãos? Então isso é muito, muito importante, tá? E Jesus, ele afirma, olha, me seguir às vezes não é fácil, né? E nós que estamos aqui, nós sabemos que seguir a Jesus não é fácil, né, meus irmãos? Só o fato de hoje a gente dizer que a gente é a favor de uma família tradicional, nós já passamos por preconceituosos, já passamos por bitolados, já passamos por mente fechada, já passamos por várias coisas. Só de a gente falar que para nós os nossos valores é sim um homem casar com uma mulher, já passamos por preconceituosos, somos cancelados na internet. Só a gente dizer que realmente eu quero que o meu filho use cores masculinas, que a minha filha use cores femininas, eu já passo uma imagem de preconceituoso e de várias coisas. Então eu estou dando exemplos bem, bem pequenos, tá? Bem pequenos. Mas só para você entender como manter os valores da palavra de Deus hoje já nos gera algum tipo de desconforto. E quando você começa a se aprofundar mais você conhece. Mais você conhece. E mais você é colocado numa esquina que você precisa se posicionar ou não. Quanto mais eu conheço a Deus, né, mais eu entendo que, independente do governo, eu não posso maldizer. Que a palavra fala que toda autoridade foi colocada, Deus quem colocou todas as autoridades estabelecidas, né? E nós não podemos desonrar. Podemos protestar de alguma forma, podemos ter o nosso voto, assim por diante, mas amaldiçoar, nós já estamos indo contra algo que Deus permitiu. Ah, é certo ou é errado quem tá lá? Não sei, né? Eu, às vezes, não sei nem o que eu vou vestir amanhã, quanto mais eu quero saber os planos eternos de Deus, né? Não sei o que Deus quer. De alguma forma houve permissividade, né? Deus permitiu. Pro bem, pro mal, para ensinar algo, para não ensinar, Deus permitiu. Então, por isso que nós precisamos entender e conhecer ao Senhor, porque só conhecendo ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós conseguimos ter uma perspectiva de eternidade. Isso tudo passa. Eu posso suportar. Por quê? Porque isso tudo passa, né? Estou passando por dores, estou passando por perseguições, estou passando por lutas. Não concordo com muitas coisas, acho muitas coisas injustas, mas o Filho de Deus, ele tem uma expectativa de eternidade. Ou seja, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos tranquiliza a ponto de nós conseguirmos descansar e dizer: Amém, eu vou suportar algumas coisas, porque eu tenho olhos na eternidade, eu tenho olhos na justiça de Deus, eu tenho olhos no que Deus ainda fará. Então, por isso que os filhos de Deus devem ser e deveriam ser uma das pessoas realmente que mais trazem essa mensagem de liberdade e de alegria. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, a gente vê várias cartas da palavra de Deus, o apóstolo Paulo preso, o que ele falava para a igreja? Alegrem-se. Poxa, Paulo, mas você vai ser decapitado amanhã. Alegrem-se no Senhor. Por quê? Porque se eu for decapitado amanhã, eu estou na eternidade com o Senhor. Então, o Filho de Deus, por isso que o Filho de Deus, ele é doido, né? Porque o mundo pode estar um caos, mas ele tá felizão. Por quê? Porque independente do que aconteça, nós confiamos num Deus todo-poderoso. Muito louca essa mensagem, né? Porque realmente o mundo ele vai se preocupar com a economia, o mundo vai se preocupar com várias questões, mas a palavra nos fala o quê? Se preocupe com o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas eu acrescento sobre você. Por isso que eu estou dizendo, aqueles que são fiel a Deus, Deus acrescenta emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, em todas as áreas. Porque Deus fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Amém, meu irmão? Faz sentido isso para você? Você concorda? Você discorda? Tá? Coloca aqui no chat se faz sentido para vocês que nós acabamos de dizer, tá? Se tem sido bênção para você esse tempo que a gente está tendo aqui, esse tempo de estudo, tá? E aí você coloca aqui para nós. Amém? Amém? Que bom que agora está todo mundo ouvindo. Mãe, coloca aqui no chat, faz sentido isso para você? Dirceu, faz sentido isso para você? Meu irmão, você concorda? Edu, você acha que faz sentido?
Concorda? Você acha que faz sentido? Tá? Tia Gi, faz sentido. Mariana colocou aqui, tem dois Mariana aqui, né? Não sei se é a mesma Mariana. Tem dois Mariana aqui, Mariana e Mariana Pires. Rô, faz sentido também para você? Você concorda? Você acha que faz sentido? Amém. Tá? Mariana colocou aqui amém, Eduardo, amém. Gisele, todo sentido. Sim, com certeza. Rosana, amém, amém. Meus irmãos, é claro que é o primeiro encontro que a gente está fazendo do ano, a gente está até um pouco se acostumando com isso aqui. Mas nos próximos encontros, inclusive hoje, se você quiser clicar no seu microfone, né, abrir o microfone e falar e compartilhar, é como se a gente estivesse em grupo, né? Mas é claro que às vezes o online a gente está se adaptando, fica um pouco mais acanhado, tá? Mas a ideia é a gente falar mesmo, abrir o microfone, né? E aí a gente conversar e desenvolver uma conversa aqui legal, tá? Tem duas Mariana. Amor, você é as duas Mariana, só me confirma isso, que às vezes tem algum visitante aqui e a gente não sabe, né? Mas só porque tem dois usuários, tá? Tem Mariana e tem Mariana Rocha, tem Mariana Pires e Mariana, né? Eu sou a Mariana Rocha Pires. Quem que é a outra Mariana, então? Tem outra Mariana? É a Mari do Gabriel? Acho que é, né? Ou não? A Mari, mãe da Yasmin, é, né? Ah, tá. Beleza, Mari. Boa noite. É que eu fiquei vendo Mariana, eu falei, poxa, a Mari entrou duas vezes sem querer, sei lá. É a Mari do Gabi. Então, não sei se o Gabi tá junto. Um abraço pro Gabi e pra Yasmin aí, tá? Meus irmãos. Show de bola. Gente, então, só para a gente repassar aqui, o que nós falamos hoje? Primeiro de tudo, falamos, esse é o nosso texto base. Seguir a Cristo custa tudo. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome-se a cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus, o se negar não é parar de fazer coisas, é fazer novas coisas, ok? Então, se negar é fazer novas coisas. Seguir a Jesus. Tomar a cruz é o quê? É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se alguém quiser, né? Então, esse é o ponto. Jesus fala, quem quiser, ou seja, é um pré-requisito. Quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Por quê? Porque quem fizer isso ganha a vida. Quem não fizer, perde a vida. Ok? Então, é Jesus Cristo nos ensinando a ter um senso de eternidade, tá? A gente não tem senso de eternidade, meus irmãos. A gente se preocupa com o nosso amanhã toda hora. A gente não se preocupa com a eternidade. É o mal do nosso século, né? Infelizmente. Infelizmente. E você vê isso nas músicas, né? Eu lembro que as músicas da época da minha avó sempre falavam, né? O rei está voltando, o rei. E outras músicas, né? É... Como que é? Esqueci, né? Tô com a cabeça boa, já é 8, 9 horas da noite. Mas eu lembro que eu sempre, os antigos, eles sempre tinham muito mais músicas, né? Sobre a volta de Jesus, sobre a eternidade com o Senhor. Hoje em dia a gente vê uma baixa nisso, né? As próprias pregações, a gente vê pouco isso, né? Então são pregações que realmente querem melhorar o meu agora. Só que a grande verdade é que o agora, ele é um curto período, tá? É um curto período. Então eu quero até desenhar um negócio só para a gente fechar a nossa aula de hoje aqui, ó, né? Depois eu volto ali. Só para a gente entender, meus irmãos, eu quero fazer uma breve linha do tempo só para a gente fechar a nossa aula de hoje. Olha só, fazer aqui uma linha. Eu vou tentar deixar essa caneta mais grossa. Não, não consigo. Não tem problema. Essa aqui é a linha do tempo, tá? Essa aqui é a linha do tempo. Então nós precisamos entender aqui é o Gênesis. É o início de todas as coisas, né? Aqui é onde começou tudo. Na sequência tem a queda do homem, né? Aqui a sequência é a queda. Tem o Gênesis, tem a queda do homem. Depois tem as antigas alianças, ok?
aqui tem as antigas alianças, que daí nós chamamos de Antigo Testamento. Deus fez alianças com grandes homens da palavra de Deus. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, tá? Deus fez alianças no Antigo Testamento. E aí vem a nova aliança. Nova aliança, ok? E a nova aliança é a cruz. A cruz de Cristo, ok? E aí, o que é a nova aliança? Tem a primeira vinda de Jesus. Com a nova aliança tem a primeira vinda de Jesus. E aí, tem a segunda vinda de Jesus. Certo? Essa é a segunda vinda. Então, o que acontece? Então, nós vemos aqui, ó, né? Só para você entender. Tem o Gênesis, o início de todas as coisas, a queda do homem, as antigas alianças que Deus falava por intermediários com seu povo, tem a cruz de a primeira vinda de Jesus e a cruz de Cristo, e aí tem a promessa da segunda vinda. Aonde nós estamos? Nós estamos aqui. Nós estamos nesse período aqui, meus irmãos. Só para você entender, eu não quero entrar em algumas questões escatológicas, mas só para você entender como a gente está pela boa para acabar a humanidade. Porque o Gênesis já aconteceu, a queda já aconteceu, as antigas alianças prometidas já aconteceu, o Novo Testamento já aconteceu, que é o que? Jesus vir fazer a nova aliança através da cruz, ele vir a primeira vez. O que falta para acabar tudo? A segunda vinda. E aonde a gente está? Está aqui no penúltimo estágio da história da humanidade. Já tinha parado para pensar nisso? É muito louco, né? Logo, nós somos a geração que falta para isso aqui acontecer. Talvez não nós, de forma literal, eu e você, a gente veja essa segunda vinda, mas nós somos a geração que é aquela que tem que avisar sobre a segunda geração. Certo? Por quê? Por quê? Porque quando aconteceu o Gênesis e a queda, o Antigo Testamento era Deus falando que queria ter relacionamento com o seu povo, né? A nova aliança é o cumprimento disso, Jesus habitando entre nós. E aí, agora que ele já veio, ele falou o quê? Eu vou, mas eu volto. Então, é nosso papel aqui, ó, que estamos aqui, a anunciar essa segunda vinda. O rei está voltando. A eternidade está muito próxima. Faz sentido isso para vocês, meu irmão? Põe aqui no chat para nós se faz sentido para você. Então, só para a gente entender como nós somos uma geração que realmente é muito responsável pelo anúncio do noivo, né? Por essa segunda vinda e como estamos próximos do final dos tempos e por isso iremos passar pelas dores do final dos tempos. Todas essas dores que a palavra nos afirma. A falta de amor, o amor esfriando e outras coisas. Amém, meus irmãos? Faz sentido isso para vocês? Amém? Depois, quiser printar aí, tirar uma foto, printa aí que eu vou apagar. Eu vou apagar a lousa. Amém? Então, vamos apagar. Tem uma opção de apagar tudo? Aí. Fechado, meus irmãos. Show de bola. Bênção. Eu espero que esse estudo de hoje tenha abençoado a sua vida, tá? Terça-feira que vem teremos mais. Aqui só tá o anúncio, né? O nosso culto todo domingo. O culto da família Alvo, 19 horas, tá? Para você estar participando com a sua família. Vai ser uma bênção. Amém, meus irmãos? Agora, para a gente partir para o encerramento, eu queria que colocasse aqui no chat se alguém tem algum pedido de oração. A gente vai tirar para finalizar o nosso estudo de hoje, nosso discipulado. Eu queria, se alguém tem algum pedido de oração, eu queria que colocasse aqui no chat que a gente vai estar fazendo o nosso encerramento aqui, tá? Então fique à vontade, Mariana, Dirceu, Tia Gi, Rô, mãe, quem tiver algum pedido de oração para a gente tirar aqui, a gente vai colocar aqui nesse momento. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos entregar para o Senhor esse momento de aprendizado, esse tempo aqui de estudo e
E glória a Deus, porque a gente poderia estar fazendo tanta coisa, estamos aqui na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado, Pai, por esses irmãos que entraram aqui, alguns irmãos que entraram e já tiveram alguma questão para sair, mas nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque a tua palavra ela não volta vazia. Nós sabemos, Pai, que falamos por alguns pontos, breves pontos aqui, mas nós sabemos que a tua palavra é como uma semente e uma semente que germina em nossos corações e que dá frutos e frutos que permanecem. Pai querido, eu te louvo, Pai, eu te louvo porque nós somos uma geração privilegiada que pode usar a tecnologia para te conhecer, para se conectar contigo e que possamos daqui para frente, daqui em diante, usar, Pai, essa tecnologia para conhecer mais a tua palavra, Deus. Deus, eu oro, Pai, por cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor blinde, Pai, e cuide, Pai, de cada casa, Pai. Que o Senhor venha prover, Pai, sobre cada casa, Pai, em todas as áreas, Pai. A área emocional, Pai, a área financeira, Pai, todas as coisas, Pai. Que cada lar aqui, Pai, venha ser uma extensão, Pai, da tua glória, Pai. Que cada lar, Pai, venha ser extensão da sua bênção, Pai. Abençoa, Pai, cada filho, Pai, cada esposa, cada marido, Pai, aqui representados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nós continuemos essa semana, Pai, debaixo da tua graça, Pai. Nos dê oportunidade, Pai, de nós sermos sua testemunha, Pai. Coloca pessoas, Pai, no nosso caminho para que nós possamos ministrar, Pai, e ser luz sobre a vida de alguém, Pai. Assim nós te pedimos, Pai, e te louvamos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida e que realmente nós possamos nos encontrar nos próximos encontros, debaixo da graça de Deus. Esse convite se estende para quem você quiser. Se você quiser mandar para algum amigo, seja de perto ou de longe, outro lugar, outro país, da onde você quiser mandar esse link ele é aberto ao público, né? Para que realmente a gente possa ter um tempo de estudo bíblico sem limites, a gente possa usar como ferramenta para evangelizar pessoas também. Amém, meus irmãos? Uma boa noite, Deus abençoe cada um e até mais. Grande abraço a todos, para a Rô, para a Mariana, do Gabi, né? Para a Mariana aqui, para a Tia Gi, para o pai, para a mãe, para o Dirceu, para o Edu, para a Amanda. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Até mais.